Fala galera, Adriel na área e é o seguinte, esse vídeo galera tá incrível, eu vou te contar quais eram os 6 segredos nas apresentações do Steve Jobs, como que ele fazia para encantar o público de uma tal forma que até os dias de hoje ele é lembrado como um grande apresentador. E como que você pode aplicar essas técnicas nas suas apresentações aí do seu dia a dia, tá? Então, ó, vem comigo. Até hoje, o Steve Jobs é considerado um dos melhores apresentadores de todos os tempos, galera. E isso independente se ele estivesse fazendo ali uma reunião com a equipe dele ou então uma das grandes apresentações ali de produtos da Apple para milhares de pessoas, não me importa. Ele sempre fazia com perfeição, tá? A verdade é que até os dias de hoje não apareceu ninguém que consiga vender uma ideia como Jobs fazia. Então qual era o segredo do Steve Jobs? Como ele conseguia fazer tudo isso, tá? Eu vou te contar, mas antes, para tudo que você está fazendo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque essa informação aqui, galera, vale ouro e vai ajudar muita gente. Primeira coisa, galera, crie um slogan, tá? Se você observar aí as apresentações do Jobs, você vai ver que ele sempre tinha um slogan, tá? Você pode usar isso também, mas é importante que você faça com que ele seja algo claro, consistente ali para tua audiência, né? Que ele seja atraente, que cative o teu público, direcionado sempre com a tua apresentação. E por que isso? Não adianta você criar qualquer slogan, tá, pessoal? Ele precisa de alguma forma te ajudar a alcançar o objetivo da sua apresentação. Quer um exemplo prático aqui? No lançamento do iPhone, né, em 2008, o Steve Jobs fez o seguinte slogan: hoje a Apple vai reinventar o telefone. Olha que poderoso, galera. E de fato, ele reinventou o telefone, né? Existe um mundo aí pré e pós iPhone. Um outro slogan dele que eu gosto bastante também foi no lançamento do iPod. Ele poderia muito bem ter falado 3 GB de armazenamento, mas ele criou o seguinte slogan: são 1000 músicas dentro do seu bolso. Galera, incrível como ele conseguia criar slogan que se conectava com o público e que fazia com que as pessoas parassem para pensar em quão inovador era o lançamento daquele produto, né? Diretamente, o Steve Jobs conseguia também transmitir uma paixão muito grande ali pelo seu produto. O segundo segredo, galera, conte uma história. Sim, o famoso storytelling, tá? E se você não sabe nada de storytelling, pensa comigo no filme O Senhor dos Anéis, por exemplo, onde você tem ali um herói vivendo uma vida comum. Ele é convidado para um desafio, ele parte para uma aventura longe de casa, ele enfrenta uma série de dificuldades ali, enfrenta o vilão, mas depois ele retorna para casa. Basicamente esse é um grande resumo e você com certeza já viu o storytelling em vários lugares, mesmo que você não saiba que ali tinha um pouco de storytelling. Em comerciais de TV, publicidade, filmes, games, o storytelling tá em todo lugar. E o Steve Jobs sabia usá-lo muito bem, tá? Em grandes apresentações você até conseguia identificar ali que ele usava os seus produtos como heróis e os dos concorrentes como vilões, tá? Um exemplo, na apresentação de lançamento do iPhone, ele mostra ali alguns aparelhos da época, falando que a grande dificuldade que o público tem, né, a grande dor ali do público é justamente aquele teclado enorme que tomava conta de metade do celular e que logo depois ele vai apresentar o iPhone e vai mostrar que o iPhone não tem teclado, é uma tela 100% touch. Ele usava isso, galera, essa técnica de storytelling para resolver o problema do público. Então ele conseguia se conectar de uma forma muito poderosa e todo mundo ficava ali vidrado, prestando atenção naquilo que ele estava falando. E você também pode usar, claro, as técnicas de storytelling aí no seu dia a dia, mas você precisa criar uma história que seja fácil de entender, que o teu público consiga acompanhar e principalmente que tenha início, meio e fim, que é a base aí para qualquer história. Terceiro, demonstre entusiasmo.
o Jobs, ele amava os produtos que ele vendia. Ele era um completo apaixonado. Se você pegar um pouco aí das apresentações dele, a todo momento ele repetia a palavra amazing, né? Extraordinário, incrível. E ele tinha uma paixão tão grande ali por aquilo que ele fazia, né? Pelos produtos que ele criava, que ele conseguia transmitir isso para o público de uma maneira muito natural. Tá? O que eu quero falar aqui para você é: demonstre energia como orador, tá? Isso vai te ajudar aí a manter a atenção do teu público em você e na tua mensagem, naquilo que você quer transmitir. O quarto segredo é: venda a experiência. Você nunca vai ver uma apresentação do Steve Jobs em que ele vendia um produto. Ele não vendia um produto, galera. Ele vendia a experiência, o benefício que esse produto proporcionaria na vida do teu cliente, tá? Você nunca vai ver ele falando de especificações muito técnicas ali, como o exemplo que eu dei do iPod. Não são 3 GB de armazenamento, são 1000 músicas dentro do seu bolso. Ou seja, naquela época, para o cliente final, ele estava pensando: caramba, eu não preciso mais de CD, eu consigo levar as músicas dentro do meu bolso. Ou seja, ele usava a dor do cliente para despertar o interesse dele. E isso funcionava muito bem e funciona muito bem até os dias de hoje. Chegamos ao segredo de número 5 e eu quero te fazer uma pergunta. Você já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então aproveita aqui antes de eu falar do número 5 e já deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, compartilha o vídeo também, beleza? Seguinte, número 5, ter um visual claro, tá? O Steve Jobs, ele sempre usava imagens ali para ajudar a contar a história dele, né? Ele apresentava ali algumas informações estatísticas, mas de forma muito clara, muito direta. Praticamente não usava texto nos seus slides. Era realmente um apoio visual que ele usava ali para conseguir transmitir a mensagem dele de uma forma mais clara e usando as imagens para criar associações com o que ele estava falando e fazer com que o público se lembrasse daquilo também por mais tempo. Chegamos ao número 6 e, na minha opinião, esse era o grande segredo do Steve Jobs. Eu costumo falar que você não vai conseguir fazer uma boa apresentação se você não praticar, se você não treinar o suficiente, tá? E esse é o 6º segredo. Steve Jobs treinava muito, tá? Alguns relatos falam que ele chegava a ficar 4 a 6 horas apenas revisando o material. Então ele treinava durante semanas, horas, para conseguir chegar ali no dia da apresentação e dominar o assunto, tá? Se sentir confortável com aquele tema que você está falando. E é muito claro você enxergar isso nas apresentações do Steve Jobs, né? Ele se sentia muito confortável, ele praticamente dominava aquele tema. E isso é fruto de muito treino, galera. Bom, galera, depois aí de conhecer os 6 segredos do Steve Jobs para criar aquelas apresentações memoráveis, eu tenho certeza que você vai mudar muita coisa aí nas suas apresentações, tá? Se você quer receber mais dicas diariamente para melhorar suas apresentações, ó, link na descrição, me siga lá no Instagram, tá bom? Que lá eu posto sempre muitas dicas, também tem muito conteúdo bom no Stories, tá bom? Então, galera, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se fala no próximo vídeo.